Então, eu vou dar uma explicação para vocês por que a gente utiliza assim, tá? Principalmente porque surge uma dúvida muito grande, pessoal, especialmente para as pessoas que estudaram programação neurolinguística. Para quem estudou essa área, vai sentir uma diferença. A gente já recebeu várias perguntas porque a gente trabalha muito com associação com o não. E existem, eu não sei se está assim hoje, isso eu não acompanho a PNL, né? Eu não acompanho a evolução da PNL, eu conheço o princípio, né? Mas existe uma associação feita de que o não pode ser utilizado, né? Parece que eles ensinam dessa forma. E a gente ensina as pessoas a trabalharem com o não, e eu vou explicar para vocês cientificamente por que isso é válido, tá? O que acontece, gente? Esse plano que a gente vive, o planeta Terra, ele é um plano dual. Tudo aqui existe a polaridade negativa e existe a positiva. Inclusive na nossa célula, não tem a positiva e a negativa? No corpo físico existe o positivo e existe o negativo. No planeta Terra existe o dia e existe a noite. Existe o yin e existe o yang. Tudo aqui mostra que existe um contrário. Entendeu? Tudo tem uma polaridade oposta, tudo tem uma polaridade contrária. Nós, dentro da ciência da escola, a gente ensina a importância de se harmonizar com o contrário, ou seja, o equilíbrio entre o positivo e o negativo. Isso não é muito conhecido pela ciência tradicional, porque a gente tem a gente fala da física quântica num primeiro nível, mas conforme você vai subindo nos níveis, né, no nível 2, principalmente no nível 3, a gente começa a entrar numa ciência mais profunda que não é muito divulgada, gente. O nosso conhecimento ele é um pouco mais avançado. Nem a física quântica consegue explicar tudo que a gente ensina na escola. E olha que eu estudei física quântica há 7 anos. Mas eu já dei o meu depoimento para vocês que depois que eu conheci o mestre e aprendi a ciência que ele trouxe, eu descodifiquei um monte de coisa que nem a física quântica consegue explicar hoje. E que hoje a gente transformou isso em método e transfere para vocês. Entendeu? Mas o que acontece? Nós vivemos num plano dual. A gente querendo admitir isso ou não, a gente vive num plano dual. A mente coletiva da humanidade, ela foi construída dentro dessa polaridade. Então, na egrégora, por exemplo, quando a gente fala de dinheiro, existe a egrégora da prosperidade com as suas variáveis. Então, tem pessoas que elas são muito ricas, elas têm muito dinheiro, e tem pessoas que estão lá embaixo na variável do dinheiro. Ou seja, uns estão mais no positivo e outros estão mais no negativo. Isso é indiscutível. E Jung falava isso, gente. É coisa bem antiga. Hermes Trismegisto falava isso antes de Cristo. É muito antiga essa ciência. A gente não pode negar o não, em hipótese alguma, porque ele é real e ele existe. E o meu subconsciente reconhece o não. Ele reconhece o não. Entendeu? Tanto que quando você, por exemplo, quando você põe uma pessoa na placa e pede para ela pensar em dinheiro e está negativo, significa que a mente dela tá dizendo não para o dinheiro. Ela não está dizendo sim. Ai, Ju, mas essa pessoa quer muito dinheiro. O querer dela não interfere, mas o subconsciente está falando não. Então, o subconsciente rejeita o dinheiro. Ok? Se o subconsciente está rejeitando o dinheiro, significa que ela está fazendo uma associação negativa com o dinheiro. Então, a gente não pode negar a dualidade do mundo. A gente não pode negar que o mundo é dual e que existem a polaridade oposta em todas as coisas. O Criador, quando ele criou a criação, ele criou dentro do princípio das duas polaridades. Quando ele disse, faça-se a luz e a luz se fez, significa que ele trouxe da escuridão para a luz. Antes era negativo, tornou-se positivo. Então, tudo é assim, desde o início da criação. Isso é científico. Se você for olhar por esse ângulo, você vai ver que foi feito dessa forma. Então, eu não posso negar o negativo. O próprio planeta surgiu da escuridão, faça-se a luz e a luz se fez. Se faça-se a luz, significa que não tinha luz. E se não tinha luz, era o que antes? Escuridão? Então, se era escuridão, eu preciso entender que a polaridade negativa estava lá. A mesma coisa, por exemplo, o fogo. O fogo, ele tanto queima e destrói e mata, como ele aquece, cozinha os nossos alimentos e nos traz conforto. Entendeu? Ou seja, o fogo ele tem uma polaridade negativa e ele tem uma polaridade positiva.
Isso opera-se em todas as coisas na face da existência desse planeta Terra. Tudo que é aquilo que nós chamamos de matéria e que a física quântica descobriu que é energia, a gente sabe que existe um lado negativo e um lado positivo. Então, o nosso corpo, as nossas células, a nossa mente, a nossa estrutura física, mental, energética e espiritual reconhece o não.